É claro que você deve estar sabendo que o ministro Alexandre de Moraes concedeu ao presidente Bolsonaro a prisão domiciliar. Para ele ir para casa é uma decisão desta terça-feira, dia 24 de março. Mas vem aqui, vamos ver mesmo de fato o que é que o Alexandre de Moraes está fazendo? Primeiro, nós sabemos que o ministro Alexandre de Moraes está envolvido até a tampa com diversos escândalos. Banco Master, resort lá do Dias Toffoli junto no Supremo Tribunal Federal, recebimento de dinheiro para pagamentos de honorários ou não e tantas outras coisas que o Vorcaro está delatando, inclusive o nome do ministro Alexandre de Moraes parece em primeiro lugar na lista. A pressão para soltar e libertar o presidente Bolsonaro estava grande demais. O presidente Bolsonaro está internado com pneumonia, caso sério. Aí ele vem e fala o quê? Eu vou dar uma permissão, uma prisão domiciliar temporária para o Bolsonaro. Temporária? Por que temporária? Porque 90 dias, você vai entender, eu vou colocar inclusive aqui uma entrevista do Flávio Bolsonaro, diretamente da Globo News, dando uma entrevista explicando sobre isso, que é mais uma tentativa do ministro Alexandre de Moraes dizer que ele está fazendo bem, que não pode ter visita por risco de contaminação. Só vou pedir para você dar o seu like, para você compartilhar. Desce o dedo no seu compartilhamento, vamos juntos aí para a gente mostrar o que está acontecendo. Eu tenho aqui uma entrevista com Flávio Bolsonaro, direto da Globo News. O que o Alexandre de Moraes fez? Ele falou, olha, a partir do momento que o presidente Bolsonaro estiver alta, ele pode ir para casa dele. Só que por 90 dias, a prisão domiciliar humanitária não existe em nenhum lugar tempo, prazo. Por que 90 dias? Você reparou e prestou atenção que 90 dias nós estaremos na boca da eleição? E que o próprio presidente Bolsonaro, pela sua influência, ele consegue sim mudar o rumo da eleição? Ele consegue articular melhor para o Flávio Bolsonaro, ele consegue articular para uma eleição de Senado, para deputado. É isso que o Alexandre de Moraes não quer. Vamos ouvir o Flávio, o que o Flávio está falando aqui, ó. Perguntando a avaliação do senhor faz a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, Júlio, Otávio, Malu, a todos que nos assistem. Olha, pelo menos um primeiro passo para a gente começar a pensar em fazer justiça, não só com o presidente Bolsonaro, mas com centenas de outras pessoas que, no nosso entendimento, não deveriam estar passando pelo que estão passando. Primeiro tem esse caso, né? Não deveria nem estar passando por que está passando, porque não tem qual é o crime. Qual é o crime, gente? Vamos falar aqui, mas vamos lá. É uma decisão, como é que eu classificaria assim, exótica, né? Exótica. Porque ela traz mais uma inovação, uma prisão domiciliar humanitária provisória. Isso não existe na legislação e isso é um pouco contraditório, esse aspecto, porque se parte do princípio que ele está tendo uma domiciliar humanitária, porque o local onde ele está há um risco de agravamento do seu quadro de saúde, ele vai para casa para tentar melhorar esse quadro de saúde, quer dizer, daqui a 90 dias, se a saúde dele melhorar, ele volta para a cadeia? É uma coisa que eu não consegui compreender ainda, a não ser as razões políticas, porventura, citadas aqui agora pela Malu. Vocês vejam que não trata-se de um processo normal. Tudo que nós gostaríamos é que ele fosse julgado não pela capa do processo, mas pelas acusações que foram feitas com relação a ele. Na verdade, ele foi julgado e condenado pelos seus inimigos, uma pessoa inocente condenada, porque era o Bolsonaro e não queriam mais dele disputando uma eleição presidencial. E aí a gente tem que lembrar de uma matéria publicada, inclusive, pela própria Globo, pela CNN, pelo Metrópole, quando o presidente Bolsonaro dizia ao Mauro Cid, ou a pessoa ligada ao Mauro Cid naquela época, em que o presidente Bolsonaro tinha acabado com a vida dele. Isso aqui, gente, nos leva a acreditar algumas coisas que precisam ser colocadas na mesa. 90 dias, proibido inclusive de receber qualquer tipo de visita. Uma pessoa presa de forma humanitária, como ele diz, ele deu a prisão domiciliar humanitária, ele depende de uma visita de um psicólogo, de um amigo, de uma pessoa para conversar. É um ato de reabilitação. E isso não está sendo colocado. Eles querem impedir, e aí para fazer uma cortina de fumaça vão falar, não, tá vendo? Deixamos o presidente Bolsonaro ir para casa. Deixamos o presidente Bolsonaro fazer o que tinha que fazer. Então ninguém pode criticar mais o Supremo.
É uma vergonha o que nós estamos assistindo e presenciando. E mais uma vez, você me desculpa até a insistência de sempre falar aqui no canal, mais uma vez, aonde estão os senadores da República? Nós temos aí um áudio do Davi Alcolumbre, é até assunto para outro vídeo, depois eu vou gravar. Davi Alcolumbre cogitando ali, fazendo as possibilidades de influência política, e parece que está tudo bem. Até quando, Brasil? Até quando nós teremos nessa nação senadores da República, principalmente aqueles que se elegeram nas custas do presidente Bolsonaro e hoje estão com os rabinhos em frente, debaixo das pernas, cruzadinho para não falar absolutamente nada. Nós precisamos de fato avaliar quem é quem na ordem do dia para a gente poder mostrar para a população brasileira que não aguenta mais essa falsa moralidade de pessoas que se dizem de direita e estão, ó, caladinho ou só usando rede social para ganhar dinheiro. É muito triste, é muito complicado. Eu vou pedir para você me ajudar a dar o seu like, a compartilhar, para a gente levar essa informação à frente aqui, porque isso que nós estamos vendo no Brasil é escandaloso.